Olá, pessoal, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Os colegas painelistas aqui estão ouvindo bem? Sim, Perfeito, perfeito. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Os participantes estão entrando aqui na sala. Esse é o painel de número 7 do Perint Week. É o primeiro painel do dia de hoje. A gente ainda vai ter um painel hoje no dia 21, né, para falar de Data Analytics, mais para o final do dia. E hoje nós estamos com os nossos colegas da KPMG aqui, né? O tema do painel de hoje é como estruturar um PCN e um BIA para estar em compliance com a ISO 22301, que é a ISO de continuidade de negócio, né? E para falar sobre esse tema, nós trouxemos especialistas, trouxemos feras de mercado aí. Então, tem aqui, a princípio, aliás, a princípio não, Fujita já chegou, então já estamos com o time completo. Tiago Labliuc, Júlio Carvalho, que eu conhecia como Borges também, acho que o Borges está no meio aí do Júlio Borges Carvalho, acho que é isso, né? E o Marcos Fujita também. Pessoal, boa tarde. Então, começa você, Tiago, dando aí as suas boas-vindas, enfim, muito obrigado por você estar aqui. Seja bem-vindo. legal, Edu, obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui iniciando mais esse evento do Aperinet Week, a segunda vez que a gente está contribuindo com conteúdo. Então, é um prazer. Como você disse, me chamo Thiago Labliuc, sou sócio-diretor aqui na KPMG, trabalho na estrutura de serviços gerenciados para riscos e segurança, e GCN faz parte de uma das entregas de tecnologia nesse contexto como um todo, e espero contribuir com todo mundo. Perfeito, excelente. Borges, Júlio Carvalho, fica à vontade, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença aqui também. Obrigado, Eduardo. Também sou sócio da KPMG, sou líder da prática de auditoria interna aqui para o Brasil, na KPMG Brasil, e atuo também na parte de governança, riscos, compliance, né, principalmente com foco também aqui em Norte e Nordeste, certo? Perfeito, perfeito. Você está falando com a gente de onde, Júlio? Onde você está agora? Da ensolarada Fortaleza. Maravilha, hein? Se aqui em São Paulo tá o calor que tá, eu imagino aí em Fortaleza, né? É, Apesar que ontem, o meu sol aqui particular deve estar fazendo uns 40 graus. E cada um tem um sol aqui em cima, né? ontem nós tivemos o Elvis da M. Dias Branco que participou de um painel e ele estava falando do calor de lá. E nós tínhamos uma pessoa que estava em Seattle fazendo o painel com a gente também, que estava todo encapotado, com blusa de frio aí. Enfim, a diferença da temperatura nos diversos lugares, né? E também está aqui com a gente o Marcos Fujita. Fujita, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Thiago, Júlio. Eu falo aqui da ensolarada aclimação em São Paulo, né? Não tenho o privilégio de estar em Fortaleza. Também sou sócio da KPMG. Eu lidero a prática de serviços gerenciados relativos a riscos e seguranças, né? Então, eu e o Thiago aqui somos do mesmo time. E é um prazer aqui estar com vocês. E, né, conforme o Thiago disse, o gerenciamento de continuidade de negócios é parte do nosso escopo aqui. E vai ser legal aqui a gente trocar experiência com vocês. Perfeito, excelente. Olha, eu quero avisar a todos que estão aqui presentes, que estão acompanhando com a gente o painel, que o LinkedIn de todos os participantes já foi publicado aqui, do Labliuc, do Fujita, do Júlio Carvalho também já foi. O meu LinkedIn também está publicado. Tem o LinkedIn da Perinit aqui também. Deve ser solta uma enquete com o decorrer aí da nossa conversa aqui ao longo dessa 1 hora. E no finzinho desse nosso bate-papo, faltando 10 minutos mais ou menos para encerrar, o Bueno, que está aqui com a gente, vai liberar um link do Calendly para que as pessoas possam entrar, preencher um formulário. Se vocês quiserem conhecer a solução da Perinit de GRC, se vocês quiserem falar com o Thiago Labliuc, com o Júlio Carvalho, com o Marcos Fujita e, sobretudo, sobre o tema, né, do nosso painel de hoje, de continuidade de negócio, GCN, PCN, BIA, ISO 22301, através desse Calendly também nós vamos fazer a ponte para que vocês possam contatá-los, tá ok? Mais uma vez, obrigado a todo mundo que está aqui, a quantidade de participantes está aumentando, e eu vou começar aqui então, pessoal, já fazendo as nossas provocações iniciais, não é? Então, eu quero lançar aqui uma pergunta, não é?
Antes até de falar a respeito do tema de GCN, enfim, talvez o Thiago Labliuk possa cooperar com a gente. O que significa, o que é a ISO 22301 e o que significa GCN? A gente sabe que muitas pessoas que estão aqui no nosso painel têm conhecimento, são sêniores nesse tema, tem outros que não têm, mas é sempre bom a gente explicar para todo mundo estar na mesma linha ali. Então, o que é ISO 22301 e GCN? Muito bem. Esse tema acaba tendo uma sopa de letrinhas, né? Às vezes a gente chama de GCN, que seria Gestão de Continuidade de Negócios. Tem alguns que preferem chamar de BCM, que é Business Continuity Management. Você tem o PCN, que é o Plano de Continuidade de Negócio, que é um artefato dentro dessa metodologia de continuidade. E tudo isso está sendo embasado, né, sustentado pela ISO 22301, que nada mais é do que um padrão voltado exclusivamente para a continuidade de negócios e resiliência operacional das empresas, tratando toda a estratégia, todo o processo de como que a empresa deveria se organizar para, assim que tiver um momento, um incidente ou qualquer circunstância que em algum momento do seu processo, da sua cadeia de valor, ele fique indisponível ou com uma capacidade de entrega menor, a empresa tenha condições de ter um plano de recuperação para que consiga, durante esse período de anormalidade, consiga ter a sua operação num estado de contingência, buscando, evidentemente, o retorno à sua normalidade. Então, a ISO ela vem com diversos padrões, processos e critérios para que você consiga estabelecer um programa de resiliência operacional para cada companhia. Esse grupo de ISO é quebrado por diversos outros ISOs menores, né, com outros capítulos. Você tem a ISO 22.316, que fala de alguns princípios, você tem a 317, que fala do BIA, a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Depois você tem outras quebras que auxiliam e orientam as empresas desde o processo de identificação, avaliação, definição de cenários, planejamento do que fazer para cada cenário e, por fim, a parte de exercícios e testes. Então, isso tudo é um ecossistema ligado à resiliência operacional das empresas que tem é um capítulo da gestão integrada de riscos como um todo. Então, de maneira democrática aqui, é tratar a continuidade para cenários de incidente ou crise propriamente dito. Tá bom, perfeito, excelente. Excelente, eu acho que ficou bem claro para todo mundo. E aí eu vou partir, então, na provocação para o Fujita, né? Fujita, como é que vocês têm visto o tema de gestão de continuidade de negócio, o tema de GCN ser considerado, entrar na agenda dos executivos? E isso se trata de um desafio cultural também, sim ou não? Como é que é isso, por gentileza? Oi, Edu. Opa, boa pergunta, Edu. Eu diria que mais que cultural, né? Então, cada vez mais a prática de gestão de continuidade de negócio ela vem sendo necessária, né? Que eu também acho que excede a parte aí de obrigatório, né? No sentido de compliance, talvez, mas muito mais no sentido de necessidade, né? Então, pela minha experiência aqui, né, de meus longos anos de KPMG, eu tive a oportunidade de passar aqui, não sei se tem muitos aqui que já lembram desses fatos, né? E eu vou lembrar porque são fatos que motivaram sempre, após os fatos, a preocupação por GCN, né? Então, a gente tem o assunto sempre existiu, um assunto sempre que, né, a gente está olhando, quer seja da parte de riscos, quer seja na parte de auditoria, quer seja a parte de tecnologia, né? É um assunto que está aqui bastante tempo, né? Mas a gente tem aqui, por exemplo, lembrando de 11 de setembro, né? Não sei se quem lembra bem, né? O assunto GCN, na época, logo em seguida, ele foi bem discutido, né? As empresas se preocupando, né? E olhando, né? Então, poxa, tinha, não sei se é verdade ou não, mas dizem lá na época que tinha uma empresa que o site principal era numa torre e o reserva e o backup na outra, né? Então, essa empresa praticamente ela teve, né, desapareceu, né? Com relação aos dados que ela tinha, né? Mas, assim, surgiram um assunto que logo em seguida fomentou muito o assunto, né? Então, fomentou muito os executivos em geral. Opa, eu quero olhar isso aqui, vamos olhar e vamos ver como é que a gente consegue colocar de pé, né? A gente, e aí eu, né, vou recordar aqui também de outra experiência que eu tive, né, que nós tivemos aqui na KPMG,
que a gente estava fazendo um trabalho também de GCN para uma grande empresa aí do Brasil, e o executivo falou assim, Fujita, queria que vocês olhassem aqui, que eu não estou vendo aqui pandemia. Pandemia? Puxa vida. Caramba, é mesmo, nós não estamos olhando, né? Então, essa volta lá perto de 2010, né? Ah, tá bom, vamos colocar aqui pandemia e quais seriam as ações que vocês teriam que ter com relação à pandemia, né? E aí até, não sei, agora, né, tão mais recente, né, num passado muito recente, nós tivemos uma situação de pandemia, essa foi geral para todo mundo, né? Talvez ali o incidente de 11 de setembro, poxa, mas eu estou num lugar muito isolado, tranquilo, né? O ambiente talvez que você esteja minimizava, mas esse aqui não, né? Então, empresas que olharam isso, eu acho que não foram muitas que tinham isso no seu plano de continuidade, tiveram talvez menos impactos, né, para você fazer o home office, né, porque a época também a gente também falou, puxa, tem que ser pelo home office, né, então, só que hoje muito mais tecnologia para você fazer isso com muito mais segurança. Então, quem olhou isso esteve mais bem preparado para esta fase de pandemia. E não distante da pandemia, a gente tem tido bastante ocorrências, né, de ataques de ransomware, que vem fomentando também uma preocupação muito grande, porque cada vez mais que, né, então a gente sabe que a gente já vinha numa aceleração no mundo da digitalização, né, a transformação de negócios, a pandemia, por incrível que pareça, né, então olhando aí todo o mercado, né, ele não deixou de acelerar, muito pelo contrário, ele até aumentou a velocidade disso para as empresas, né? Então, você passa a ter uma dependência ainda maior dos seus negócios com relação ao que você tem de tecnologia. E a gente tem visto, né, ultimamente, casos de ransomware, né, não são só os casos de fora, aqui no Brasil também, que fazem com que você tenha que olhar o PCP por essa perspectiva, né? Então, o grande ponto aqui que eu, né, respondendo a sua pergunta, muito mais do que uma cultura, é uma obrigação, é uma necessidade, né? Para o seu negócio que está extremamente digitalizado, você está sempre em transformação, é algo muito importante. E o importante aqui é que o risco inerente ele vem aumentando de acordo com estes fatos, né? Então, hoje você olha o risco inerente de você ter uma interrupção, ele é diferente de anos atrás, né? Óbvio, né? O mercado muda, mas eu tenho uma mudança muito grande no ambiente que eu preciso considerar quando eu falo de planos de continuidade de negócios, né? Então, é um ponto bem relevante e vem sendo uma preocupação dos executivos com relação a este assunto, tá? Perfeito, perfeito. Olha, Posso- só... Oi, eu- pode falar, Tiago. E um ponto importante a reboco do que o Fujita colocou, a gente tem percebido também que os executivos em processos de execução de negócios, propriamente dito, hoje a gente tem um ecossistema de negócio, como o Fujita colocou, que evoluiu e está mais complexo, você tem uma rede de terceiros, uma rede de conexões muito maior que se tinha anteriormente. Hoje você tem uma distribuição de dados muito maior do que você tinha anteriormente. Então, hoje é muito comum que quando você vai fazer um novo negócio, no seu contrato de negócio mesmo, no seu contrato de prestação de serviço, vai estar exigido lá, você tem plano de continuidade? Você tem estratégias de continuidade a respeito a garantir que seu SLA de atendimento vai ser garantido? Até em processos de aquisições e fusões, a gente vê essa preocupação. Por quê? Porque a gente vê, como o Gito colocou, o risco inerente aumentou muito. Por conta do contexto, está num ambiente de escala muito maior do que se tinha antes e muito mais diverso. Então, certamente, isso se torna um item indispensável. Perfeito, perfeito. Eu ia até comentar o seguinte, o Fujita mencionou que de um tema que a gente não sabe se é fake news ou se é realidade, não sei mesmo, que em 11 de setembro de 2021, realmente uma empresa tinha operação em uma torre e na outra torre tinha ali o seu ambiente de data center, de backup, enfim, conforme existia naquela época. Eu também ouvi isso bastante, né, que se tratava então de uma grande operadora de cartão, mas sendo verdade ou não, fato é que 11 de setembro, por exemplo, obrigou uma mudança na Basileia, nas regras da Basileia, para todos os bancos e operações financeiras. Isso aconteceu
logo após o evento lá de 11 de setembro de 2021. Isso a gente tem certeza. Então, pelo menos essa mudança, né, a gente tem certeza que aquele evento causou. Com relação ao fato de a pandemia, sobretudo para as empresas de tecnologia, aí agora falando como Perinity, né? É verdade, essa relação mudou. A Perinity, por exemplo, é um exemplo de empresa que cresceu bastante no período da pandemia, né? E em tempos de home office. Então, muito. E para tudo isso é muito importante o tema que nós estamos tratando hoje aqui. Eu vou partir para a próxima provocação, e agora. Fábio, deixa eu só fazer um comentário Sim, aqui, né? Assim, claro. desculpa aqui, antes de você prosseguir. Logo após 11 de setembro, teve uma pergunta que foi muito feita à época, não sei se ainda hoje acho menos, né? Que é assim, qual que é a distância ideal entre o site principal e o site backup? Né? Porque, pô, é 1 quilômetro, 3 quilômetros, 20 quilômetros, 50 quilômetros, né? Então, isso veio, não sei se você lembra na época, né? Qual que é a distância? E aí, assim, a distância é o que é só um mero medidor, né? Mas o ponto aqui principal é o teu site secundário, o teu site backup, não pode estar exposto aos mesmos ou a maioria dos riscos que você tem no teu site principal. Então, a distância é uma mera, assim, uma coincidência, talvez, que você possa ter, porque isso, obviamente, depende de onde está instalado lá fisicamente, né? Então, esse é o Perfeito. ponto que na época surgiu e a gente, novamente, né, ajudou muito, orientou bastante as empresas de como isso tem que ser feito. Hoje, com a nuvem, você já tem uma mudança bem grande, né? Mas lembrando aqui um Exato. pouco não sei se você recorda, esse foi um ponto bastante discutido à Sim, época. sim, é porque nesse caso, especificamente, a proximidade era muito, né? Era muito, havia evidente, né? Mas eu quero Eram dizer, as torres gêmeas, né? pode Mas, acontecer, infelizmente. poderia estar 1 quilômetro, uma milha, que seja ali, né? Mas Exato. lembrando aqui né, um pouco do que da época, esse foi um dos itens aí que se comentou bastante. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. E não tem como, né? Nós passamos agora há poucos dias, fez aniversário, hoje é dia 21 de setembro, há 10 dias atrás, e toda vez que faz aniversário, a gente volta a lembrar do evento, de tudo que afetou, de todas as coisas. Lamentavelmente, uma situação como aquela precisou acontecer, de certa forma, não que tenha que acontecer, que foi necessário acontecer, mas naquela situação houve uma evolução muito grande, né? Assim como a pandemia trouxe uma série de evoluções aí para os ambientes corporativos e para a sociedade como um todo, né? Pessoal, se vocês tiverem perguntas, se quiserem, podem ir fazendo também. A nossa moderação expõe elas aqui, né? Ou não, enfim. E aí, no próximo questionamento aqui, que eu vou começar então com o Júlio, como é que vocês entendem ou traduzem o valor estratégico de uma abordagem de gestão de continuidade do negócio, o que ele traz para o negócio em si, né? Então, como é que você traduz o valor estratégico do GCN para o negócio, Júlio? Claro que não tem uma fórmula única, né? Cada empresa vai enxergar o valor de acordo com o seu negócio, com o seu momento, com a sua maturidade, né? Processo de risco em geral. Mas se eu pudesse fazer um resumo, assim, um sumário do que eu vejo na nossa realidade, do mercado, né? Atendendo clientes, conversando com empresários, conversando com executivos, eu separaria em 2 grupos, aí, as empresas em 2 tipos de grupos, tá? Aquelas empresas que já têm uma certa maturidade no seu processo de gestão de riscos global, assim, em geral, né? E aí alinham essa matriz de riscos com os seus objetivos estratégicos, né? E aí, por consequência, dentro dessa matriz de riscos, você acaba tendo riscos de continuidade, de gestão de crise, né? Agora, você tem aquelas outras empresas que eu acho que são a maioria, que não tem, talvez, essa maturidade toda ou essa evolução toda no tema, né? E aí, elas acabam entrando, talvez, pela saída, né? Então, assim, normalmente, qual que é o caminho ideológico, ideal, assim, como é que eu posso dizer, metodológico mais correto? Você tem lá planejamento estratégico, a gestão de riscos global, e dentro da gestão de riscos você tem o GCN, né? Mas algumas empresas que não têm todo esse caminho ainda percorrido,
acabam entrando ou se aprofundando ou querendo evoluir a gestão de riscos por causa de uma crise, né? E aí a, a, o, o valor estratégico da gestão de riscos acaba ficando muito evidente para o executivo, ou para o sócio, ou para o acionista, né? Por causa disso. Já ele começa de trás para frente, né? Ele sofreu aquela perda, ele viu o quanto aquele impacto trouxe para o negócio dele, e aquilo despertou nele uma visão que antes ele não tinha, ou que talvez ele não tivesse, não desse tanto valor, né? Perfeito. Isso a gente pode falar tanto de incidentes, né, de cibersegurança, quanto de incidentes na porta da sua loja, né? Então, a gente está aqui, por exemplo, com um cliente que teve um caso de violência aqui, né, em uma cidade aqui do Nordeste. Um assassinato aconteceu na rua, na porta da loja dele, né? E aí, ele fecha a loja, ele fica o resto do dia, porque aí o corpo está lá estendido no chão, né? E não tem nada a ver com a operação dele, né? Mas Exato, o corpo está lá estendido no chão, na porta da loja dele. O que ele vai fazer? Ele vai fechar a loja, exato. né? O que Não fazer? vai. Os clientes que estão lá dentro da loja, como é que eles vão sair? Eles vão sair sem pagar, né? Então, assim, recentemente, acho que mês passado, tivemos um apagão geral, metade do Brasil ficou sem energia elétrica. E aí, né, você vai conseguir, os seus meios de pagamento vão continuar funcionando, você vai continuar recebendo ali do seu cliente, a loja vai continuar aberta, né? A gente vê cada dia mais os terceiros, né, agindo de forma imprópria ou despreparada e manchando as reputações das empresas, casos de assédio, de racismo acontecendo no varejo, né? Então, assim, tudo isso começa a despertar no empresário, nos acionistas, e toda aquela pirâmide de governança das empresas, a necessidade de ter uma gestão de riscos mais clara, mais estruturada, né? Uma preparação um pouco maior, e mesmo que a preparação não seja naquele sentido de estar prontos para todos os cisnes negros, né? Mas pelo menos ter essa velocidade de recuperação da operação normal, o que fazer ali para socorrer naquele momento de crise e voltar o mais rápido possível à sua operação normal, né? Então, eu acho que essa é a grande relação que tem sido apertada no mercado, assim, com relação a temas de gestão de riscos, né? Mais até do que esses grandes players que a gente vê, que são grandes empresas multinacionais, às vezes, já pensando em continuidade dos seus sistemas, ou alguma coisa nesse sentido, tá? Eu acho que assim, a grande reflexão que essa sua fala nos traz, ela diz respeito, assim, principalmente, muitas vezes eu acho que nós temos um pensamento com o fim, o que que eu preciso fazer, é o pensamento de recuperação. Mas não só, né, como recuperar, mas esse exemplo de uma pessoa que morreu na frente de uma loja, é um caso que, se você não tiver preparo, você realmente, orientação, você não faz a menor ideia do que fazer. Quer dizer, não está na operação dele, e mesmo assim está relacionado a ele, não é? E dentro ainda desse comentário, para já passar para os colegas comentarem também, é o seguinte, isso me lembrou o seguinte, talvez vocês se lembrem também. Quando houve o incidente da Boate Kiss, que ficou, né, muito conhecido no Brasil, é, um dos depoimentos que também é público, que ficou conhecido, assim que houve fogo, que as pessoas se assustaram, elas foram impedidas de sair, porque certamente as pessoas não pagaram ali a sua comanda, enfim. E isso também é demonstração de não saber o que fazer em uma situação de crise, né? Pode ter consequência, pode não ter, né? Então, interessante esse seu comentário e a reflexão que isso traz, Júlio. E, Eduardo, assim, independente da metodologia, né, que a gente está falando aqui de ISO, né, e de ter sistemas e tudo mais, mas, assim, a gente entender que a gente vive em um meio, né? E esse meio, hoje, você tem o entorno, né, da sua operação ali, que te impacta, né? Você tem a sociedade cada vez mais violenta,
você tem, né, as distâncias sociais e conflitos sociais cada vez mais presentes ali no dia a dia da operação, né? E aí, né, a gente não tem como viver numa bolha separado do que acontece no dia a dia, né? Vou dar mais um exemplo aqui também que é público, né? Uma grande rede de supermercados aqui, talvez ali na semana do seu IPO, teve um desmoronamento de prateleiras e que matou uma pessoa dentro de uma loja, né? Impactou o IPO da empresa, impactou porque saiu na mídia, mas aí o Ministério Público já sai, né, caçando as bruxas, né? As autoridades já começam aquela caça de culpados, e como muitas vezes as autoridades não estão preparadas para, né, um tema como esse, isso reflete em todo o mercado, porque uma por exemplo, das sugestões do Ministério Público nesse caso, foi que todos os supermercados, todos da região, né, de atuação ali, tivessem que aderir outros tipos de normas que não eram práticas. Então, não afetou só o supermercado ali onde aconteceu o tema, mas todos os outros concorrentes também da região, né? Isso aqui Olha só, foi uma uma espécie de reação em questão. cadeia. Exato. Então, a gente também tem que estar com essa visão, né, do que está acontecendo no nosso entorno, com os nossos concorrentes, né, ou com outros tipos de indústria que podem nos afetar também. Perfeito. Vocês querem complementar? Labliuk, Fujita, fiquem à vontade. Não, E, Eduardo, acho que... Opa, desculpa. vai lá, vai lá. Eu acho que aqui, a gente, no início aqui, a gente até acabou passando sobre essa, de novo, mais a necessidade, né? Além de tudo isso que o Júlio comentou aqui, complementando, né? Tem uns pontos que o Tiago comentou no início, né? Então, quando você vai fazer vai ter uma investida, ou você vai entrar no processo de merger acquisition, esse tipo de maturidade ajuda muito, né? Óbvio que você não faz isso para ficar bonito na foto, né? Você é empresa mais valorizada, mas muito mais no sentido que quanto mais você está tendo, né, digital, transformação, colocando tecnologia no seu negócio, cada vez mais ele torna-se uma necessidade, como inicialmente eu disse, né? Então, exemplo básico, né? Eu tenho um e-commerce e eu passei a depender muito mais do e-commerce do que minha loja física, né? Eu sou puramente e-commerce, né? Aqui é a questão de avaliação dos executivos, né, de quanto tempo eles conseguem ficar sem o e-commerce dele, face ao custo de manter um plano, né? Então, mas assim, a gente sabe que os valores são muito grandes, né? Com relação ao e-commerce parado, você dá o problema para o concorrente e você perder aquela conta. Então, aqui, Exato. cada vez mais isso aqui é uma necessidade, né? Então, eu acho que é um ponto importante aqui que tem além desses que o Júlio comentou. E eu Perfeito. finalizaria traduzindo a necessidade de você transmitir confiança, seja para o seu cliente final ou para o seu parceiro de negócios. Então, para mim, é esse grande ativo que você traz para o negócio. Além de um modelo de negócio precisar ser interessante, ele ter a escala que se espera dele, e quando você atingir a escala, você garantir que ela seja perpétua, que ela seja perene. Né? Ou seja, você garantir isso tudo traz confiança e isso fortalece a experiência, a preferência, etc. Recentemente, a gente esteve num grande evento aqui em São Paulo, de um tema específico, e foi muito interessante que na hora do almoço, todos os restaurantes que estavam ali disponíveis não estavam preparados para a escala, para a exigência de demanda que teria. Para a demanda do momento ali. A demanda do momento. Então, o que aconteceu? Muitos ficaram com muito atraso, com muita demora de atendimento, etc. No segundo dia, aqueles que tiveram uma experiência ruim com aquele tipo de proposta de valor, não consumiam. Não interessa se naquele outro dia estava melhor ou não. Ou seja, o valor agregado para quando você consegue recuperar de maneira rápida para uma situação muito maior ou aquilo que você não esperava, é a chave de você transmitir confiança, sobretudo para o stakeholder final. E é tão interessante, né? Porque, olha só, nós estamos falando de GCN, mas nós podemos migrar dos temas mais críticos, mais drásticos, não é? Como um acidente que, infelizmente, várias pessoas morreram, ou mesmo que seja na frente de um comércio, uma pessoa que perdeu sua vida, e também com uma situação que tem uma gravidade menor, mas também é um evento indesejado, que é não conseguir atender a demanda dos clientes naquele dia, né? Então, eu acho que tem aí um leque bem grande, aí, inclusive de criticidade para atender, né? E falando de criticidade, já que
o termo falando, por exemplo, de gravidade, né? Eu vou perguntar para o Júlio, como é que você tem percebido a conexão do tema de GCN com a agenda de gestão de risco, no âmbito corporativo? Assim, acho que vai muito em linha do que eu já falei, assim, né? São essas duas formas que os executivos têm feito essa ligação, né? Então, quando isso já está no radar das empresas, né, dentro de um processo estruturado de gestão de riscos, isso vem quase que naturalmente, né? Mas a gente seguir essa metodologia e tudo mais, e a gente vê que, por exemplo, na ISO, no movimento da própria ISO de padronizar as suas próprias normas também, né? Eles estão usando muito aquelas cláusulas e também usando o sistema de PDCA, né? Então, assim, ficou muito prático, muito didático, e aí é fácil também você explicar isso dentro de uma empresa onde já tem essa estrutura, onde já tem uma certa maturidade de riscos, né? Agora, mais uma vez, né, para a grande maioria das empresas, né, empresas que são, às vezes, grupos familiares que faturam aí 1 bi, 2 bi, né, 5 bi de reais por ano, e que talvez não tenham toda essa estrutura ou maturidade metodológica das grandes multinacionais, né? O que leva para o executivo essa relação de gestão de riscos versus benefício, né? Normalmente é quando ele sente na pele o problema, né? Então, mesmo que nós vamos ficar aqui, nós enquanto profissionais de riscos, né? Nós vamos ficar esperando acontecer alguma coisa para né, o executivo ou o sócio se tocar da situação? Acho que não precisa, né? Então, acho que cabe a nós estarmos cada vez mais preparados e mais municiados de informação, de dados, de estatística, e colocar isso na ponta do lápis, né? Olha, para a gente fazer alguma coisa nesse sentido, a gente teria que gastar X reais, mas, pelo contrário, né, se a gente não fizer, a gente tem aí realmente problemas que podem nos trazer perdas, trazer casos práticos, levar o pessoal para fazer benchmarking em outros mercados ou em outras empresas do mesmo segmento, às vezes, né? Então, tentar tangibilizar esse tema que às vezes é tão etéreo, né? Pode acontecer de uma fábrica explodir, pode acontecer um dia de um hacker entrar aqui no nosso sistema. Tá certo, tudo pode, né? Mas a gente precisa de uma certa comoção, né? Para mover as pessoas no sentido de novos projetos ou de iniciativas diferentes, né? Ou de novas ideias. E aí essa comoção a gente pode, acho que cabe a nós aqui da área, né? Profissionais da área, sermos também um pouco mais preparados, mais profissionais nesse sentido de conseguir convencer o pessoal. Excelente, excelente. Você sabe que na fala anterior do Fujita, ele mencionou, depois o Labliuk mencionou também a questão do risco inerente, né? Quando a gente fala de risco inerente, que o risco inerente aumentou, né? Eu, eu comecei a ter contato com continuidade de negócio há uns 20 e pouquinhos anos atrás, enfim, eu trabalhava, por exemplo, não tem problema eu falar, no Bradesco, e eu participava ali do time de continuidade de negócio, então nós tínhamos o nosso PCN, nós tínhamos o nosso site de contingência, que ficava em Alphaville, eu trabalhava nessa época ali no centro de São Paulo, no edifício da Nova Central, que é exatamente em frente ao edifício Copan. E naquela época, nós tínhamos o plano de continuidade, mas ele não era relacionado com risco. Nós tínhamos os cenários, nós tínhamos a lista de acionamento, nós tínhamos as ações e algumas outras coisas, mas ele não tratava da criticidade daquele cenário, daquele cenário exatamente, numa situação de indisponibilidade, né? Então, bacana ouvir falar aí, realmente, sim, de cenário de risco inerente dentro de continuidade de negócio. Mas sabe uma coisa também, Eduardo? Concordo com você, que você falou, mas aí a sua fala despertou aqui para um outro tema que eu queria falar também, acho que é uma oportunidade boa. Às vezes, né, a gente reclama, por exemplo, de advogados falando juridiquês, né? Então, nós de riscos temos que parar de falar risquês, né? Para o executivo,
para o dono do negócio, para o acionista, ele não quer saber se o risco é inerente, se é residual, ele não quer saber Exatamente. de PCN, GCN, a sopa de letrinhas, ele quer saber Ele do quer estar dinheiro no protegido do começo ao fim, né? bolso, né? Como que eu protejo o meu negócio? Então, assim, cabe a gente também, né, nós profissionais da área, mais uma vez, que a gente se prepare melhor, né, para vender essas nossas ideias, para vender essa todo esse trabalho que a gente faz, mas empacotado na linguagem que as pessoas, que o público está falando, né? Então, se você está falando com um público de engenharia, ótimo, vamos usar termos de engenharia. Se você está falando com um público de TI, vamos usar termos de TI que eles já conhecem, que já usam no dia a dia, né? Se a gente está falando com gente lá do chão de fábrica ou da porta da loja, vamos usar os termos que eles já usam, os indicadores que eles já usam, né? E aí a gente vai conseguir vender melhor o que a gente quer fazer, né? A gente não Perfeito. precisa, logo de cara, fazer toda essa educação teórica, né, e metodológica, porque a gente precisa plantar a sementinha ali, olha, isso aqui é Exato. importante, né? Exato, exato. Falar que nem um colega meu que talvez esteja aqui assistindo e falar assim, ó, tem que fazer o ajuste na taxonomia de cada pessoa. Assim, isso mesmo. Taxonomia é o quê mesmo, né? Então é Exatamente. isso, né? Usar as nomenclaturas mais simples possíveis para chegar ao nosso público, né? E aí, pessoal, então eu vou partir agora, olha só, eu vou perguntar para o Tiago. Qual que é a importância, Tiago, de se ter um BIA bem equilibrado, né, para a identificação dos processos mais críticos? E você mencionou lá no comecinho da pergunta, quando eu perguntei sobre GCN, não é, por exemplo, você falou da ISO 22317, que é a parte que cabe ao BIA, né? Antes de você falar, então, exatamente, né, como é que você tem, qual que é a importância do BIA bem equilibrado, fala para a gente o que que é um BIA primeiro, e depois a gente fala o que que é um BIA equilibrado, bem estruturado, por gentileza. Ótimo ponto, e isso remete ao que o Júlio acabou de falar, né? Eu vou falar um termo que parece ser muito técnico e quem fala não entendi nada, né? Mas o BIA, ele é um acrônimo É, que significa Business Impact Analysis, que é nada mais do que você determinar o nível de criticidade ou o nível de impacto que determinado processo tem na cadeia de valor da empresa. E o que é a cadeia de valor? É a forma que a empresa tem para fazer negócios, seja para entregar um produto, então nesse processo de logística, seja para produzir algum produto também na sua linha de produção, ou seja, que impacto que tem se aquele processo específico, seja operacional, seja financeiro, se ele tiver qualquer tipo de comprometimento em ser executado, o que isso significa para o negócio. Então, essa análise, essa avaliação propriamente dito, visa você tentar ponderar quais são as etapas da empresa ou do processo de geração de valor que tem um nível de criticidade maior se eventualmente ele parar na linha do tempo. perfeito. Então, para o BIA ser considerado equilibrado, só repete para a gente, você explicou bem o que é o BIA, e para que ele seja equilibrado dentro Perfeito. da empresa. Aqui é um ponto importante, e o Júlio colocou um destaque muito relevante de nós profissionais, seja específicos de GCN, de continuidade de negócio, ou de riscos, etc., é conseguir envelopar isso de uma forma mais tangível, uma forma mais clara de entender para quem toma a decisão. Quando eu já trabalhei em diversos projetos de GCN, e é muito comum quando você tem uma abordagem muito estandarizada, você tem um questionário, você chega para os gestores dos processos e começa a responder esse questionário. No final, vai dar um nível de criticidade. O que Uhum. acontece? Uma abordagem simplificada dessa, e está tudo bem com ela, só que você precisa evoluir na linha do tempo, se você tem condições para isso, qual que é o risco? É de todo mundo achar que seu próprio processo é muito crítico. Todo mundo coloca todos os processos da companhia como muito crítico. E aí você não tem critério, porque todo mundo se acha importante, está tudo bem com relação a isso. Mas a área de continuidade, a área que está fazendo essa avaliação específica, principalmente no momento que a gente está hoje, somando quantidade de dados de maneira bem acessível, tecnologia também disponível para fazer isso, é importante que se tenha um critério que considere mais de um aspecto para dizer se aquele processo de fato é crítico ou não. Tá, Volumetria de processamento, isso daqui realmente impacta a entrega do produto, impacta em quanto tempo? Esse tá. processo ficar parado 8 horas é ruim ou é ruim daqui 2 dias? Ou seja, você tem vários outros. Eu tenho algum problema regulatório se eu não tiver esse processo funcionando normalmente? Então, você tem que somar diversos outros
critérios, eu ia falar drivers, eu tenho um cuidado danado para não ficar falando de maneira muito complicada, mas você tem diversos outros critérios que você, quando somado, e você pode somar a abordagem de riscos quanto a isso, para você, de fato, equalizar aquilo que é crítico para o negócio. E todos os processos são críticos, não à toa tem investimento para que aquilo seja executado. Mas para quem toma a decisão, Perfeito. e para quem está olhando para a estratégia da companhia, eles precisam enxergar, olha, onde não pode parar. Então não pode parar essa etapa. E se eventualmente tiver uma parada, aí eu tenho que ter uma estratégia para ter essa recuperação. Só que o quanto que eu invisto nessa estratégia vai depender Perfeito. muito daquilo que eu considero como crítico. Então, um BIA equilibrado, ele vai considerar mais de um critério. Quando possível, os dados produzidos pelos próprios sistemas e pelos próprios processos, independente do tamanho da empresa, pode ser uma empresa muito pequena, que tem ali a quantidade de pães que são vendidos durante o dia, até uma empresa maior, a quantidade de transações financeiras que são feitas no mês de pagamento. Então, você tem Perfeito. condições, sim, hoje, de você conseguir usar critérios, uma lição de casa, antes de chegar para o gestor e falar, me diga a sua opinião sobre o seu processo. Então, quando você começa a usar outros critérios para ponderar melhor esses outros aspectos, que vão desde aspectos legais, transacionais, quantitativos propriamente dito, você tem condição de ter uma opinião mais independente, sem tentar equilibrar o viés, para que exista de fato um critério que ranqueie de maneira mais adequada a criticidade. Porque senão, a partir daí, todos os processos da empresa precisam recuperar em 4 horas, e é muito comum isso. Você pega processos que o gestor fala, olha, eu preciso recuperar meu processo, ele não pode ficar fora, e se ele ficar, eu preciso em 4 horas recuperar. Só que quando você olha o sistema que sustenta aquele processo, ele volta só em 6. Ou seja, você percebe que todo esforço para levantar, avaliar e etc., cai por terra logo na largada. Ao ponto Entendi. que as áreas poderiam fazer esse tipo de correlação justamente fazendo essa análise de dados propriamente dita. Então, um BI equilibrado vai fundamentalmente determinar qual que é a estratégia onde a empresa tem que investir. E quando a gente corre o risco de tudo ser crítico, nada é crítico. Perfeito, perfeito, exatamente. Quando tudo é crítico, nada é crítico, então um BIA equilibrado, se eu pudesse resumir em uma palavra, eu diria que é um BIA que vai mostrar as criticidades mais exatas, mais corretas, e não vai estar olhando só para o score, para aquela pontuação do resultado do BIA, né? E você Então, também está Eduardo, indo os indicadores de riscos, por exemplo, também é outra forma de você conseguir ponderar isso, entendeu? Então, o risco perfeito, corporativo entra na veia aqui, ou seja, essa análise do BIA pode ser um driver, inclusive, para você ranquear riscos estratégicos da companhia, entendeu? perfeito. Diga lá, Fujita. não, é aqui um pouquinho só complementando a fala do Tiago, é assim, principalmente assim, se você perguntar para os altos executivos da empresa, eles vão falar assim, quais são os processos que você entende que são críticos da empresa, né? Então, naturalmente, você vai passar por faturamento, né? Naturalmente, você vai falar, ainda, dependendo de alguns casos, estoque, né? Naturalmente, o e-commerce. Então, você tem, o próprio executivo, ele tem uma visão daquele processo que é crítico, né? Isso ajuda muito para dar o direcionamento quando você vai fazer um BI equilibrado. Por quê? Porque é o que o Thiago falou, se você chegar todo mundo, que é todo mundo para 4 horas, e de repente, opa, não é bem por aqui que eu tenho que ir, né? Então, naturalmente, isso também faz parte, né? E a gente sempre procura tomar esse cuidado de, obviamente, a gente, pela experiência, pelo que a gente vê onde a empresa está inserindo, em qual setor, você naturalmente sabe os processos mais críticos, né? E você começa aí a ver um trabalho da consultoria, né, para você poder balizar, para que você saia com esse efetivamente, e os sistemas, né, no caso, que dão apoio aí para esses processos, né? Então, você tem aí, isso também ajuda, tá? Então, é bem Perfeito. importante sair, não só sair levantando e fazendo BIA, né? Então, isso ajuda muito no balizamento do BIA equilibrado aí que o Thiago comentou, tá? Se me Bacana. permite também, só mais um último comentário bem rápido aqui. É comum que as empresas não façam o guia, talvez, de toda a empresa, de todos os processos ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Acabam fazendo por ondas de implementação também. Então, nesse tipo de estratégia, é muito importante para você ter um guia equilibrado, e depois essa interconexão, né? Olha, fiz aqui a primeira onda, fiz a segunda, e agora elas conversam uns com os outros, né? Então, também fica Uhum. aqui a dica, né, de ter isso de uma forma mais integrada e alinhada.
Ó, tem uma pergunta aqui que veio, gente, está fora da nossa moderação aqui, tá? Só que eu vou fazer porque ela é bem objetiva, qualquer um de vocês quiserem responder, é da Natália Nasser. Ela diz o seguinte aqui: é, todo processo de GCN obrigatoriamente deve começar através de um BIA? Sim ou não e por quê? Né? Aí Ok. fiquem à vontade para quem quiser responder. A resposta é bem direta. Não. Ou seja, como o Gita colocou, se você começar pelo, como o Júlio colocou, se você começar pelo BIA, você vai estar com uma fobia em fazer um assessment, sendo que você nem sabe qual é o melhor contexto que você tem que avaliar. Então, o primeiro passo é definir o contexto, considerando, evidentemente, a visão dos executivos, a visão das principais áreas críticas a depender do modelo de negócio. Então, o primeiro passo que eu recomendo, defina o contexto. E aí você vai ter uma dimensão de como você precisa mergulhar para fazer aí sim o assessment, considerando o impacto daqueles processos, daquele contexto para o negócio. Você pode ter uma estrutura de negócios muito complexa, com várias plantas, etc. Não adianta você investir recursos em fazendo mapeamento em áreas que não são críticas para a estratégia da empresa. Então, antes de qualquer coisa, define o contexto. Define aonde você vai fazer esse mapeamento. E isso, sem considerar a opinião, e principalmente de quem dirige o negócio, talvez você tenha um viés muito ligado ao seu vício diário de acompanhar aquilo que você acha importante e talvez não consiga ter uma leitura daquilo que a empresa acha importante. Então, primeiro passo, defina um contexto. E dentro desse Perfeito. contexto, Thiago, complementando aqui o que você está colocando, é importante incluir neste contexto como está o seu plano de recuperação de desastres, olhando até o famoso DRP, né? O DRP. Disaster Recovery Plan, que é o que levanta a infraestrutura de tecnologia, né? Porque aqui a gente é clássico, a gente enfrentar, fazer um BIA, o pessoal fala que é um dia, 2 horas, o PD, o de DRP, o Plano de Recuperação de Desastre, né, ele, da empresa lá, está programado para levar 5 dias. Aí você já fala, opa, é um gap, né? Mas é importante entender antes por que são 5 dias e como que você põe nesse contexto, olhando a visão dos executivos, entendendo por que são 5 dias do DRP, porque não adianta você falar, eu quero 2 dias, só que a sua infraestrutura que você depende de tecnologia leva 5. Entendeu? Então, assim, Perfeito. mas então eu tenho que ajustar para 2. Perfeito, pode ser um resultado, mas é importante colocar, e é clássico de a gente chegar, o pessoal ver lá na frente e falar, então, mas o seu plano de recuperação de desastre leva o dobro de tempo que você colocou aqui, ou mais que o dobro. Então, é importante nessa contextualização entender essa parte também. Perfeito, perfeito. Ó, então, você viu as respostas, Natália, e eu acho que junto com tudo isso, então, né, como o Júlio mencionou, você não precisa fazer todos os BIAs, você pode fazer em ondas, né, mas o importante é a interconectividade, claro, onde eles se comunicam dentro da cadeia de valor da empresa, né? Eu vou para a próxima pergunta, e eu vou fazer para você, pode ser para os três aqui, então, né? Qual a importância da execução de exercícios, né? E como tratar de forma organizada os pontos de melhoria? Aqui eu acho que nós estamos falando dos testes, não é, Thiago? Então, Sim. fiquem à vontade para falar como é que, qual a importância e como é que devem ser feitos, como é que devem ser tratados os exercícios, tá bom? Perfeito. E os pontos de melhoria. Bom, vamos lá. Tudo aquilo que você planeja, se você não exercita, isso serve para qualquer coisa. Se você estuda algo e você não exercita, você tende a esquecer. E toda vez que você precisa dele, você não lembra nem sabe por onde começar. Então, todo Exatamente. planejamento, inclusive, ele parte de uma situação, na maior parte das vezes, até teórica. Olha, eu tenho esse cenário, nunca aconteceu com a gente, mas caso aconteça, a gente tem essa estratégia. A gente conta que tudo funcione muito bem. A gente tem exemplos e diversos exemplos ligados a sequestros de dados, que é o ransomware que o Fujita comentou, que a política de seguradoras é, olha, eu te pago o seguro, mas você não pode pagar o resgate. Muito bem. Só que quando eu vou fazer o restore do banco de dados, o backup não funciona. A recuperação do backup não funciona. Não funciona um, não funciona dois, aí você perde tudo. Será que se não tivesse exercitado a recuperação de backup no ambiente apartado, já não teria identificado que alguma coisa do processo não está funcionando bem? Então, Perfeito. o exercício ele serve justamente para validar se a estratégia é viável,
se ela atende à expectativa de todo mundo que está ali frente à necessidade de recuperar aquele recurso, especialmente que está fora do ar, e se os recursos alocados são suficientes. Então, e os suficientes tanto de comprometimento da empresa em fazer, em alocar as pessoas corretas, porque eu também já participei de muitos exercícios que as pessoas, às vezes, mandam pessoas que não sabem o que tem que fazer no dia do exercício, e isso é péssimo, porque quando você tem, de fato, um problema, ninguém sabe como fazer, né? Então, a gente vê alguns exemplos práticos, como evacuar um prédio, né? Ou seja, o dia de exercício de incêndio. Então, tem lá os brigadistas, você desce por esse... Nesse dia, tem muita gente que só nesse dia descobre qual que é a saída de emergência. Então, mais do que você testar o timing, é você criar, de fato, mentalmente para as pessoas o operacional, do que fazer, como fazer, porque se você depender que as pessoas lembrem só porque está numa política, só porque está num sistema, só porque está num documento impresso, não adianta. Você precisa exercitar e ali você valida de fato se a estratégia é válida, é viável, se atende a expectativa e, principalmente, o que precisa ser melhorado. E se isso for levado a sério, traz as vantagens todas que a gente viu em empresas que se deram muito bem em momentos de crise, conseguiram dar a resposta adequada, e esse é o grande X da questão. Não é ter um plano de recuperação, é você conseguir recuperar de fato. E você só consegue fazer isso praticando e exercitando. Então, a minha visão, o plano não vale muito se não tiver o teste, a prática propriamente dita. Perfeito. De novo, aqui, complementando aqui, Thiago, muito boa explicação sua, acho que exemplifica bem aqui o porquê, né? Você tem que treinar para o dia da competição, né? Só que aqui o fato é que você nunca vai saber o dia da competição, né? Então, no dia que tiver competição, você precisa estar, né, na pinta, né? Mas eu costumo, assim, eu aqui só em cima do comentário do Thiago, dando um passo para trás, né? O que normalmente a gente vê, então, o Thiago já contou um pouco do resultado. A gente vê planos desatualizados, né? O workflow ali, o fluxo onde você tem que ver, colocar essas decisões, ele está desatualizado, as pessoas já mudaram, o telefone mudou, sei lá, um monte de coisa desatualizada. E por que acontece isso, né? Então, eu diria que montar ou fazer o setup de um plano é trabalhoso, mas manter ele atualizado, que inclui testar, é muito mais trabalhoso. E aí a gente vê alguns pontos que colaboram, talvez, para essa situação. A falta de uso de uma ferramenta que sincronize, ou que você possa ter os planos atualizados, né? Então, de forma que facilite esta manutenção, né? Então, porque senão vai você atualizar, praticamente, não atualizar o BIA, praticamente você vai ter que repassar por ele inteiro, né? Então, a gente percebe que ainda há uma necessidade de que as empresas têm, né? Poxa, você, né, fez um plano lá atrás, né, manter ele, então isso vai depender, e quanto mais depender de pessoas em manual, mais complexo se torna esta manutenção, né? Então, só mais algum exemplo, e colocando aqui, né? O plano, né? Além tirando da brincadeira da competição, mas eu costumo dizer que plano de continuidade é igual a pólice de seguro. Você paga caro para não usar, mas quando você precisar usar, tem que ser muito efetivo e tem que funcionar. Para cobrir exatamente a preocupação do que o Júlio colocou aqui, que o executivo quer, estou protegido com relação a este item, e se você investiu, manteve, está lá, e manter não é barato, né? E eu, quando precisar usar, não ser efetivo, é bem complicado. Então, o teste, ele aflora tudo isso, mas, tá bom, então arrumo, mas se não olhar da perspectiva de que você precisa estar orquestrado, né? Você ter ferramentas, né? Para que você possa ajudar a manter este plano atualizado, é bem importante, tá? Perfeito, Tem perfeito. um comentário também rápido aqui, Eduardo, sobre o teste, né? Assim, se a gente quiser que tenha, né, que exista essa cultura de gestão de riscos dentro da organização, né, independente se é risco ou gestão de crise, né, os riscos de crise, cultura é feita com hábito, né? A cultura organizacional é baseada no dia a dia, né? Então, se você está com aquele processo, com aquele tema no dia a dia da organização, ele acaba pegando,
né, entra na cultura da empresa, entra na cultura da organização, né? E nós, brasileiros, a gente acha que quando acontecer, a gente vai dar o nosso jeitinho, a gente vai se virar, está tão acostumado, né, com essa resiliência do brasileiro, a gente acha que a gente vai se virar lá na hora, né? Eu vou te dar exemplo simples, né? Se alguém aqui no grupo já fez um media training, né? Onde chega ali um repórter contratado, começa a te fazer perguntas, né? Com um holofote em cima de você e um microfone e vai gravando as suas respostas, né? E depois colocam você para assistir aquilo ali. Você fica morrendo de vergonha do tanto que você gaguejou, do tanto que você errou, das besteiras que você falou, né? E como é que você vai melhorando isso? Com prática, né? Com prática, com Fazendo. treinamento, fazendo, com experiência, né? Então, por exemplo, né, no caso desses de media training ou né, de atendimento a uma crise, se você está despreparado, não sabe o que fazer ali na hora, você acaba piorando, potencializando os impactos negativos daquela situação, né? O que é o pior cenário. Perfeito. Pessoal, excelente a maneira como vocês três se posicionaram frente a esse questionamento do exercício. Muito bom mesmo, né? Aí, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou só comentar mais uma vez aqui. O Bueno publicou o Calendly, né? Então, através do Calendly, vocês acessam um formulário e aí tem um pessoal da equipe, da Alessandra Dias, tá? Vai entrar em contato com vocês. E o intuito desse Calendly é para que vocês possam falar com o Júlio Carvalho, com o Marcos Fujita, com o Thiago Labliuc, ou com a gente da Perinte, sobre o nosso GRC, ou tratar desse tema de PCN com os especialistas da KPMG, tá? Eu vou fazer aqui, gente, agora, a nossa moderação separou aqui, eu não sei se chegaram alguns questionamentos, eu vou perguntar aqui para que vocês possam responder, daí de forma até mais objetiva, se for possível. Nós estamos no finzinho do nosso painel, mas fiquem à vontade para quem de vocês, dos colegas que estão aqui da KPMG, poder fazer as perguntas. A primeira aqui, ó, da Samantha Cristina Paiva Abreu. Quais os principais pontos associados ao PCN de organizações que estão trabalhando 100% em home office, com os seus serviços em nuvem? Quer falar, Tiago? Perfeito, vamos lá. É uma ótima pergunta. E o home office ele trouxe como uma alternativa definitiva ao cenário de indisponibilidade física do ambiente de trabalho. Entretanto, ele trouxe outros novos cenários de riscos. E você vai desde de vazamentos de informação, de falta de conexão entre o ambiente pessoal com o ambiente profissional, a parte de saúde física e mental do colaborador. Ou seja, estar no home office tem vários benefícios, mas ao mesmo tempo traz outros cenários de indisponibilidade que antes era muito concentrado no ambiente de trabalho, mesmo estando em home office. Então, assim, o home office ele traz outras características que quando é uma pessoa muito chave, ou seja, essa pessoa ela tem toda uma estratégia, ela que aperta o botão para fazer o pagamento. Pode ser que no final do dia, que é uma janela de 30 minutos, acaba a energia da casa dela. Como é que faz numa situação dessa? Então, o home office ele não substitui alguns riscos. Então, pensar em estratégias para um novo ambiente, para uma nova superfície de exposição que considera essa conexão social profissional, sem sombra de dúvida, tem outros riscos envolvidos, que vai desde cibersegurança, resiliência mental, operacional, a ergonomia do ambiente de trabalho, conectividade. Então, estar no home office, na verdade, trouxe outros desafios, trouxe benefícios, mas também traz desafios. Então, os riscos, como a gente falou, de forma inerente, ele começa a ter outras facetas que antes eram muito específicas para o ambiente profissional, o office mesmo, né, o escritório. Bom dia, uma Perfeito. anedota. Um dia desses, né, em um home office, um cliente, o filho derrubou um copo de água no computador do pai. E aí, infelizmente, o pai não pôde mais trabalhar naquele dia, teve que trocar o computador. Então, são os riscos que não existiam antes, podem talvez não Mais existir um agora. aí. Perfeito, perfeito. Boa.
Pessoal, a Michele Damasceno fez aqui o seguinte questionamento. A questão e nós já comentamos sobre isso, o Fujita comentou um pouquinho sobre isso, ó. A questão da distância entre os sites principal e secundário deixou de ser uma experiência, ou até mesmo a existência de um site secundário, exemplo das regras Ambrima para custódia qualificada. Quer comentar isso, Fujita? Você que Não, já posso deu uma comentar palhinha aqui, lá viu? anterior. Eduardo, aqui, assim, exigência, eu acho que o que a gente tem visto, assim, até você pode ver nos melhores, nos estándares, nos padrões, né, ele nunca comenta da distância, assim. O ponto é, Sim, o que a gente comentou aqui, né, a distância entre um e o outro deve ser aquela que onde você não tem os mesmos riscos do site principal, né? Então, isso pode ser 1 quilômetro, pode ser 2, 3, 4, que seja, né? Então, acho que esse é o ponto que tem que ser o direcionador, né? Então, eu acredito aqui que esse é o grande ponto, né? Então, exigência, sim, pode ser que alguém da empresa exija que seja daquela forma, né? Mas, em geral, você tem que levar nesse modelo mental aqui que a gente comentou, né? perfeito. Então, é um pouco do que a gente fala. O que facilita muito hoje, né? O ambiente nuvem facilita muito hoje, né? Uhum, Então, você tem aí algumas coisas em nuvem. Hoje você tem muita coisa híbrida, né? Então, é um ponto importante. Então, como é que você faz tudo isso, né? Então, você tem uma oportunidade ali de estar usando a nuvem para ser o teu site secundário. Obviamente, você tem que fazer um belo de um estudo, porque isso pode ficar mais caro do que às vezes você manter ele próprio, né? Mas você pode deixar máquinas provisionadas para quando você precisar usar, ela está lá. O ponto é, de novo, a gente vai voltar no ponto da atualização. Não adianta nada você ter lá e não atualizar, porque você atualizou o teu parque e não atualizou a tua nuvem que está provisionada para o seu site secundário, né? Então, um pouco disso. perfeito. Só fazer um complemento sobre esse ponto que o Fuji está colocando, realmente não tem um número mágico, né? É se atentar, depende dos mesmos recursos hídricos, depende dos mesmos recursos de energia, depende dos mesmos recursos de transporte, né? Então, assim, você precisa avaliar vários aspectos para que um problema de infraestrutura crítica daquele local, não necessariamente uma greve ou algo assim, mas algo que interrompa os recursos para funcionamento do escritório, você aí sim determina a forma como você... É evidente, você não vai colocar 50 quilômetros, né? Então, se a própria distância já é um dificultador para você chegar, né? Então, é fazer um estudo com empresas que tenham o expertise para isso. E um ponto específico que ela coloca sobre o manual da Ambima, então, o Código de Serviço Qualificado da Ambima, inclusive, ano passado, pelo advento da pandemia, que se provou suficiente a nuvem, o trabalho remoto e as conectividades, inclusive, não é mais exigido, na última versão, a existência de um ambiente físico secundário. Ah, Então, tá. os recursos em nuvem já conseguem sanar o Já principal, suprem. que é garantir a resiliência para o atendimento e obrigações. Então, a existência... E o que ela comenta é a simulação em 12 meses, né? Ah, sim, pô, a simulação, o melhor dos mundos seria você, a cada novo advento, ou a cada evolução de ambiente, você fazer sempre esse exercício para deixar que nunca seja perdido, principalmente com um aspecto que é invisível, que é o turnover, que é as pessoas que estavam acompanhando, desenharam o plano, exercitaram, saíram da empresa. E essa é uma Tinham variável... participado do exercício anterior, né? De Exato. Então, repente já não estão mais. esses indicadores todos, como eu disse, usando dados, é sem dúvida algo que vai te ajudar a priorizar aquilo que você precisa exercitar, ou mapear, ou reavaliar, enfim. Eu acho que é um pouco isso. Perfeito, perfeito. E ó, tem aqui a última pergunta, também é da Samantha Cristina Paiva Abreu. Samantha mandou algumas perguntas. Muito bom, Samantha. Mandou bem. Então olha só. O PCN deve ser elaborado pela área responsável por mapeamento de processo? Essa eu vou responder primeiro aqui, mas depois vou deixar para eles. A área que faz isso, na minha opinião, deve ser quem sabe. E quem sabe? A KPMG está aqui, olha só. Eles são especialistas, eles têm know-how, né? Mas então, com base aí na pergunta da Samantha, digam para gente, considerando que seja ali dentro do ambiente da empresa, quem é o responsável por elaborar aí um plano de continuidade, um DRP, enfim, e assim por diante? Fica à vontade quem quiser falar. Até uma das perguntas que surgiu ali, acho que foi da própria Samantha, qual a diferença, ou se são iguais, DRP e PCN, né? Ou seja, e definitivamente são diferentes, né? Você tem aspectos e características específicas que um difere do outro. E com relação à responsabilidade,
Depende muito. Você pode ter empresas que a quantidade de funcionários é a mesma pessoa que mapeia, é a que vai te ajudar com a continuidade. E está tudo bem. Se você tem evidentemente, se você tem mais recursos, é importante porque você vai ter um especialista, você precisa ter uma profundidade mais adequada para você usar os critérios para você fazer toda essa estratégia de recuperação. Ou seja, uma expertise muito mais específica, muito mais voltado para a estratégia de recuperação, a avaliação de cenários, e existem vários métodos que já traduzem isso. Então, depende muito do tamanho da empresa, tá? O que a gente sempre recomenda é que cuidado para não querer mapear a empresa inteira, antes de se preocupar em aprofundar aquilo que é crítico já na largada. Então, o pessoal de mapeamento de processos, eles têm uma característica muito específica e boa para detalhar o processo em si. E não está tão preocupado com uma avaliação de riscos, não está tão preocupado com uma avaliação de compliance, com uma avaliação de fraude, eventualmente se o seu processo tem uma fragilidade de fraude. Da mesma forma, PCN, GCN. Então, eu acho que não tem um livro mágico ou uma regra de cabeceira, mas normalmente são times separados, porque esse time de GCN, ele mergulha de fato em pensar em cenários e pesquisar, sobretudo, estratégias que não funcionam ou que funcionam, então, normalmente são públicos diferentes. Mas, de novo, se você tem uma empresa menor e está preocupado com isso, já é um bom sinal. Então, use a melhor forma dos seus recursos. Acho que é insubstituível, na verdade, talvez, é a multidisciplinaridade do time que está envolvido em fazer isso. Isso mesmo. Né? Porque não adianta você colocar um advogado para fazer um PCN de campo, né? Ou um engenheiro para fazer um PCN de TI. Né? Então, assim, é muito importante ter gente que vivenciou, né? Gente com experiência, que já vivenciou aquilo, aquela situação de crise, que sabe onde já errou, que já bateu a cabeça, né? Que já se machucou com aquilo ali né, sabe onde que precisa ter esse olhar um pouco mais aprofundado. Então, por mais que você tenha uma pessoa de metodologia, uma pessoa, aí seja ela de riscos, de ISO, né, ou de controles ou de processos, mas muito importante você ter alguém daquele ramo, né, daquela área, daquele processo específico que você está falando, porque senão vai ficar muito raso. Ele pode estar lindo Perfeito. metodologicamente, né, você pode tirar a ISO perfeitamente, mas lá no conteúdo não vai Vai funcionar. faltar. Perfeito, perfeito. Olha, pessoal, então, quem fez esse comentário, fez esse paralelo, Thiago, foi a Daiane Cristine Ribeiro, entre DRP e PCN, né? E aqui, para a gente finalizar, não sei se vocês têm teriam alguma recomendação, mas ela está perguntando se existe algum curso objetivo sobre como criar um PCN. Não sei se vocês conhecem, se tem conhecimento, tem algo que vocês habitualmente, né? Mas de qualquer forma também, Daiane, na dúvida, contrata a KPMG. São especialistas, né? Tem know-how. A Né? gente pode conversar com ela no segundo momento, a gente dá essa orientação, mas hoje a gente tem muita informação pública, né? Você consegue usar a internet a seu favor, então recurso não vai faltar, né? E se você chegar para o chat Exato. e perguntar para ele como fazer, provavelmente ele vai te dar uma orientação. Então, hoje, a informação ela é muito pública, né? Então, o Google, ou essas inteligências artificiais, ou a própria KPMG pode te ajudar com esse seu interesse sobre o assunto, que é muito legal. Perfeito. Olha, eu acho que se a gente conseguisse fazer aqui um controle das palavras mais mencionadas entre todos os painéis do Perint GRC, da Perint Wiki, Chat GPT vai ser uma das palavras mais ditas aqui pelos painelistas, pelos participantes. É impressionante como isso está, né, nesse momento. Pessoal, então eu quero agradecer. Eu vou passar aqui para cada um dos participantes fazer as suas considerações finais. Agradecer muito mesmo a honra da gente contar com 3 pessoas de altíssimo gabarito da KPMG no nosso painel. Em alguns dias, esse mesmo painel vai estar disponível no YouTube, para que as pessoas possam assistir. E, mais uma vez, salientando aqui, tá? No link do Calendly, é possível preencher, que está aqui no nosso chat, é possível preencher um formulário, e o time da Alessandra Dias vai fazer os devidos direcionamentos para quem tiver interesse, tá bom? Eu vou começar aqui, então, me despedindo do Júlio. Júlio, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação.
foi excelente, parabéns pelo conhecimento. Fica à vontade para suas considerações finais. Obrigado aí mais uma vez, né, pela oportunidade. Obrigado, pessoal, aí que nos aguentou aí durante essa última hora. Acho que a última dica que fica aqui é justamente essa, né? Vamos fazer rodar, né? Vamos plantar sementinhas junto aos sócios, aos donos das empresas, aos executivos. O importante é a empresa se contagiar aí nesse sentido e a gente vai evoluindo aos poucos. Não vamos resolver nada do dia para a noite e esse é um processo que também é uma jornada de maturidade. Vamos ajudar as empresas a serem cada vez mais resilientes. Perfeito, excelente. Muito obrigado. Thiago Labliuk, vamos lá, amigo, fica à vontade. Bom, Edu, obrigado. Eu também agradeço ao Júlio, ao Fujita, que trocou essa grande número de conhecimento aqui. É um prazer. Eu também agradeço a todo mundo que acompanha a gente até aqui. Sintam-se à vontade para nos procurar, para ver como que a gente soma metodologias, pessoas, processos e tecnologia, né? Então, é sempre muito bom compartilhar conhecimento e espero que tenham gostado e, como o Júlio colocou, não esperem o estado da arte para descobrir que o estado da arte é intangível. Então, comecem pequeno para depois vocês evoluírem na linha do tempo. Então, pequenas entregas, grandes conquistas. Então, é isso e obrigado. Isso aí é o famoso ótimo que é inimigo do bom, né? Não É vamos isso. deixar, não vamos querer o estado da arte mesmo, não. Tem que começar, né? Excelente também, Thiago. Eu vou finalizar com ele, Marcos Fujita, brigadão. Valeu ter que contar com você aqui também. Foi ótimo. Obrigado. Fica à Não, vontade. obrigado, Eduardo, obrigado, Júlio, Thiago aqui, né? Então, acho que, puxa, muito legal essa interação. Acho que aqui os assuntos discutidos, né? Então, aqui também aqui fazendo uma compilação de tudo que a gente discutiu e pegando um pouco do que a gente está querendo transmitir para o público, né? Então, tenha em mente, né? Primeiro, qual que é a preocupação dos executivos com relação à continuidade, né? Que acho que o Júlio comentou muito bem. Qual que é a preocupação do executivo? Segundo ponto importante, como é o meu negócio, né? Então, essa preocupação também. Então, conhecimento do negócio, dos processos, como é que funciona. E o não menos importante, mas talvez ali para complementar, é o framework do BCP que você usa, né? Do Business Continuity Planning, ou gestão de continuidade de negócios. Não faça ao contrário, né? Faça nesta sequência, que ele vai te ajudar muito a você ter um plano mais eficiente, que seja mais entendível, né? Mesmo menos risquez para o executivo, né? Então, aqui um pouco do que, né, se a gente pudesse, né, resumir a experiência aí do que a gente comentou, eu iria por essa trilha, né? E agradeço a oportunidade aqui de a gente estar com vocês aqui e compartilhar aí essa conversa, né? E, mais uma vez, obrigado pelo pessoal estar com a gente aqui 1h15, 1 hora, né? Olha, eu tenho certeza que não foi pesaroso, foi agradável. A conversa foi muito boa. Bom. Pessoal, forte abraço para vocês. Obrigado a todos que nos acompanharam aí. Obrigado, Bueno, também pelo suporte aqui a nós. Forte abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.